amada igreja, com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, irmãos? Que a paz de Cristo permaneça em nossos corações. Aleluia. Que nada venha nos atribular. Vamos permanecer firme na promessa que o Senhor nos deu. Amém? Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Vou ler algumas palavras aqui do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Que se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 21. Eu peço, amada igreja, que apenas ouça, glória a Deus, amém? Aleluia. A palavra do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Capítulo 21, versículos 15 em diante. Aleluia. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que estes? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse-lhe: Apacenta os meus cordeiros. Glória a Deus. Tornou-lhe a dizer a segunda vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta minhas ovelhas. Disse-lhe pela terceira vez: Filho de Jonas, Simão, filho de Jonas, ama-me? Simão entristeceu-se porque lhe ter dito terceira vez: ama-me? Disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta as minhas ovelhas. Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O homem que havia recebido uma promessa de ser pescador de homens, e depois de pescar, ser um pescador, um ganhador de almas para o reino de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, anunciando o Evangelho do Reino, o Evangelho do arrependimento para a remissão de pecados. Grande era a multidão, mas poucos, aleluias, que tinham intimidade com Cristo. Aleluias. E Jesus, sabendo, Simão Pedro, apesar de o ter negado 3 vezes, quando ele viu o Senhor repetindo 3 vezes, ele entristeceu-se. O homem que dizia: Senhor, te seguirei até para a morte. Glória a Deus. Mas ele abandonou, assim como os outros, na hora da perseguição para a morte. Ele temeu a morte. Glória a Deus. Mas fiel é que começou a obra na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. E ele se apresenta aqui e chama Pedro para apacentar, porque o pastor de ovelha apacenta as ovelhas de Jesus Cristo. As ovelhas que o Senhor vai cobrar das nossas mãos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Apacentar, cuidar. Quando ver o leão ir atrás e tomar, não se acomodar, mas correr atrás das que se perderam, como Davi fazia. Glória a Deus. E Jesus é um exemplo. Se todos os profetas da Bíblia Sagrada que falaram acerca de Cristo estivessem aqui, eles diriam: Aleluia. sigam a Ele. Glória a Deus. Se Moisés estivesse aqui, ele ia falar: este é o Filho de Deus, a Ele devem seguir. Se Abraão, Isaac e Jacó estivesse aqui, ele ia dizer: é Jesus Cristo de Nazaré que devem seguir. No monte da transfiguração apareceu Moisés e Elias. Pedro, Tiago e João, na intimidade do Senhor, viram Oh, glória a Deus. Jesus conversando com Moisés e Elias. E eles falaram loucamente: Senhor, quer que façamos uma tenda para ti, uma para Abraão, uma para Moisés, outra para Elias? Uma nuvem os Oh, encobriu. glória a Deus. E uma voz do céu diz: este é o Filho amado, meu Filho amado, a Ele ouvi. Ouça o que Jesus disser, amado. Glória a Deus. Ouça o que Jesus falou, porque todos os profetas falaram acerca de Cristo Jesus. Aleluia. Moisés não é exemplo, Jesus é o exemplo.
Glória a Deus. Elias não é exemplo, Jesus Cristo é o exemplo. Davi não é o exemplo. O exemplo é o Senhor Jesus Cristo, a quem Davi profetizou, a quem todos os profetas profetizaram, é Jesus que deveis seguir. Ele é o exemplo. Glória a Quando Deus. nós buscamos a solução no homem, nas pessoas nós erramos, nós desfalecemos, porque só existe um que é justo, santo, verdadeiro e fiel. Glória a Deus. É por isso que ele morreu por nós, amados. Glória a Deus. Se o homem fosse capaz de andar em retidão sem pecar, Jesus Cristo não precisaria ter morrido por nós, bastava obedecer a palavra de Deus. Aleluia. Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Glória. Aquele que esteve morto, mas esse que está vivo pelos séculos dos séculos, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Temos que ter cuidado, amado. Aquela palavra que Jesus colocou no teu coração, ela é verdadeira e fiel. Não deixe o profeta velho distorcer aquilo que Deus falou para ti. A Bíblia fala de um profeta velho. O homem de Deus havia recebido uma palavra e o profeta velho disse: não é desse jeito. E fez aquele homem que tinha a palavra de Deus perecer no caminho, porque não obedecem. Preferem ouvir as profetadas, não examinam as escrituras de Deus, não têm o temor e o amor de Deus para conduzir ao povo ao reino dos céus. Glória a Deus. Como em Eclesiastes está escrito, livro de Eclesiastes, para encerrar, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Para a gente guardar a palavra no coração e nunca, amado, sempre examinar a nós mesmos, como o varão de Deus explicou. Eclesiastes 4,13: melhor é o jovem pobre e sábio do que o rei velho e insensato, que não se deixa mais admoestar. Nós fomos feitos sacerdócio santo e reinos para o Senhor nosso Deus. Mas quanto mais sabedoria de Deus, a pessoa parece mais fugir dos conselhos de Deus. Quantos reis de Israel não obedeceram os conselhos do Senhor? Mas o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Ele fala nesta noite: louvado seja o nome do Senhor. O maior erro é não se deixar admoestar, não se deixar ser corrigido pelo conselho do Senhor. Glória a Deus. Quando Deus fala: Caim, cadê Abel? O sangue do teu irmão clama. Quantos irmãos estão clamando, os que foram atacados, ofendidos, destruídos, mortos? Porque Jesus Cristo, aquele que irrita seu irmão, é homicida. E sabeis que nem o homicida tem permanente nele a vida eterna. A gente tem que zelar, amado. Pregar a palavra pura e santa, sem o joio. Limpar a nossa sementeira para sair só a semente pura. Para que venha surtir efeito nas nossas vidas. Para quando pregar a palavra, o joio sai, o trigo sai limpo, sem sair o joio junto. Quando pega uma sementeira e enche de semente, você limpa a sementeira primeiro para sair só a semente pura que se quer plantar. Limpar nossa vida, entrar com ousadia no santuário do Senhor por causa do sangue de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Guarde a palavra no coração, não deixa Deus tirar aquilo que Deus colocou no teu coração, porque Ele é fiel para cumprir. Eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus.